E aí galera, beleza? Eu sou o Bruno e tô trazendo mais uma curiosidade do Bruninho. Mas antes de começar, se inscreva no canal, dê o seu gostei, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário aqui embaixo e me siga no Instagram, é Bruno Henrique Proença. A dica de leitura de hoje é Uma Breve História do Tempo. O livro tem 246 páginas, algumas páginas são ilustradas e em preto e branco. O autor é o Stephen Hawking, o título é Uma Breve História do Tempo, né? A editora é Intrínseca, mas esse livro é muito bom. Você tem que ter um certo conhecimento no assunto. Por exemplo, eu já li todos os livros que eu vou mostrar, eu já li do Stephen Hawking. Tem esse Buracos Negros, todos aqui já tem resenha, Universo numa Casca de Nós, e os dois livros do Jorge. E eu também recomendo para vocês a série Cosmos na Netflix, com nada mais, nada menos do que Neil deGrasse Tyson apresentando essa série. E também assisti alguns episódios do Cosmos, só que do Carl Sagan. E eu também fiz um breve curso de astronomia. E o primeiro capítulo desse livro é A Nossa Imagem no Universo. E tem um astrônomo que ele vai dar uma palestra. Daí no fim da palestra vem uma velhinha e fala: "Ah, tudo isso que você falou é bobagem. Na verdade a Terra é meio achatada e está apoiado no dorso de uma tartaruga." Só que daí o astrônomo perguntou: "No que a tartaruga está apoiada?" Mas aí a velhinha falou: "Não, meu jovem, você é muito esperto, mas tem tartarugas até lá embaixo. Não é muito que você ouve uma história que a Terra está apoiada numa torre infinita de tartaruga, né?" Na mitologia tem uma história similar, mas não está no livro, que fala que Atlas, um gigante super forte, carrega a Terra nas suas costas. Capítulo 2, Espaço e Tempo. Nesse capítulo vai falar da relatividade geral e também da velocidade da luz, que foi descoberta pelo astrônomo dinamarquês Ole Christian Romer. Ele calculou a velocidade da luz mais ou menos 205 km por segundo, comparado com a atual é 300 mil. Ele descobriu isso em 1676. E esse capítulo trata mais da relatividade geral e das leis de Newton para compreender o universo. Eu vou mostrar aqui agora um exemplo de um cone de luz. Imagine que aqui seja o Sol. Se ele explodisse exatamente agora, a gente só demoraria para perceber isso em 8 minutos, que é o tempo em que a luz do Sol chega na Terra. Outro exemplo do espaço e tempo. Imagine uma estrela bem forte, brilhando. A luz dela vem aqui, mas Einstein disse que a gravidade distorce a luz. Então a gravidade do Sol puxa a luz e chega na Terra. A estrela parece estar aqui, mas na verdade ela está aqui. Capítulo 3. O universo em expansão. Antes achavam que o universo estava em contração, ficando cada vez menor pelas equações de Einstein. Mas aí chegou Edwin Hubble, um cientista estadunidense, e ele estava observando uma galáxia e ela viu que ela estava se distanciando, o que significava que o universo não podia estar em contração, mas sim em expansão. E ele também descobriu duas outras coisas: que quanto mais para o vermelho vai ficando, mais distante ela vai ficando, e quanto mais para o tom azul, mais próximo ela está vindo de nós. E também descobriu que quanto mais longe está, ela vai se acelerando mais distante ainda. Capítulo 4. Princípio da incerteza. Antes, um cientista chamado Laplace acreditava que tudo podia ser medido com exatidão, até a posição e a velocidade das partículas, e assim prever o futuro. Mas, em 1826, um cientista chamado Werner Heisenberg formulou o fabuloso princípio da incerteza. O princípio da incerteza funciona assim: comprimentos de ondas longos ou de baixa frequência perturbam menos a velocidade das partículas,
Comprimentos de onda curtos ou com altas frequências perturbam mais a velocidade das partículas. Quanto maior o comprimento usado para observar uma partícula, maior a incerteza da sua posição. E quanto menor o comprimento de onda usado para observar uma partícula, maior a certeza de sua posição. Então, você chega em um ponto que é assim: quanto mais você sabe da posição, menos você sabe da velocidade e vice-versa. Você nunca vai saber com exatidão onde a partícula está e a velocidade dela. Partículas elementares e forças da natureza. Antes, acreditava-se, no tempo de Aristóteles, que tudo era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Mas não é bem assim. Porque existem partículas subatômicas bem pequenas que são indivisíveis, que significa que se você quebrar elas, você não vai achar alguma coisa dentro diferente. Essas são chamadas de partículas elementares, que compõem tudo que existe, menos antimatéria. E tem uma coisa que se chama spin, que é a rotação da partícula, mas eu não vou entrar em detalhes, porque físicos que estudam mecânica quântica têm um pouco de dificuldade até em entender. No capítulo 5, também fala das forças elementares e a importância dela para a vida. E as 4 forças elementares são a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. O capítulo 6 é buracos negros, mas já tem um vídeo no canal sobre esse livro de buracos negros. Então, se você quiser ver lá, dá uma corridinha lá. Capítulo 7. Buracos negros não são tão negros assim. Alguns buracos negros merecem ser chamados de negros, mas outros nem tanto. Uns são brancos, incandescentes e emitem uma taxa de 10.000 megawatts de potência. Isso poderia alimentar 10 usinas de energia grande. Capítulo 8. A origem e o destino do universo. Nesse capítulo, como dá para ver pelo nome, fala da origem do universo, como ele surgiu pelo Big Bang, que vai falar no livro, né? E o que vai acontecer com ele com o passar do tempo? Será que ele entrará em contração ou irá se expandir para sempre? E ainda no capítulo 8 tem algumas perguntas meio difíceis de responder. Tipo, por que o universo primitivo é tão quente? Por que o universo é tão uniforme em grande escala? Por que o universo começou com uma expansão tão próxima da taxa de expansão crítica? Qual é a origem das flutuações de densidade? Capítulo 9. A seta do tempo. Nesse capítulo fala das 3 setas que descrevem o tempo e o espaço. A primeira seta é a seta termodinâmica, que fala como o universo vai se expandindo, o nível de desordem sempre aumenta. A segunda seta é a seta psicológica, qual nós vemos o tempo passar e porque nós lembramos do passado, mas não do futuro. E a terceira seta é a seta cosmológica, porque o universo se expande e não se contrai. Capítulo 10. Buracos de minhoca e viagem no tempo. Um buraco de minhoca, primeiramente, não é um buraquinho de minhoca na Terra. Na verdade, é um atalho de uma ponta do universo para outra. E com isso você pode viajar no tempo. Mas não se sabe ainda se existem buracos de minhoca. Capítulo 11. Agora não dá na mão, né? Porque não tem 11 dedos. Agora o capítulo 11 é a unificação da física, que fala a gente juntar todas as teorias da física em uma única teoria que iria descrever tudo com muita clareza. Mas essa é uma difícil missão e ainda não se sabe se é possível essa unificação da física. Esse livro eu adorei! E ele não é só um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. E ter um físico como Stephen Hawking falando com você é um presente. E hoje ele ocupa o mesmo lugar que Newton e Paulo Dirac. Espero que você tenha a mesma oportunidade do que eu. E antes do vídeo terminar, se inscreva no canal, dê o gostei, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário aqui embaixo. E galera, tchau!